Eu sou Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, o primeiro que nasceu na terra, o primeiro a trabalhar na terra e o primeiro a conhecer a maldição do sangue, marcado pela infâmia e por um sinal que carrego desde o início dos tempos. Na minha história, vocês descobrirão que as páginas sagradas narram não só bênçãos, mas também maldições. E eu estou entre essas histórias, entrelaçado em um tecido de advertências e destinos selados. Minha existência é um mistério que se desdobra a cada geração, revelando verdades que muitos prefeririam deixar ocultas. Considerando que a palavra maldição aparece centenas de vezes na Bíblia, fica claro que esse é um assunto importante para investigar. Para mim, Caim, a vida parece ser uma mistura caótica de luz e sombra, uma teia intrincada de escolhas e consequências entrelaçadas. Não consigo discernir nenhum padrão claro, nenhuma lei que a guie de forma inequívoca. A Bíblia, a minha própria história registrada nela, deixa bem claro que essas são as forças em jogo, as forças que moldaram meu destino de maneira tão implacável. Sim, a Bíblia traz à tona muitas reflexões sobre essas forças, que ela chama de bênçãos e maldições. Após a queda da humanidade, meus pais Adão e Eva foram amaldiçoados, juntamente com a serpente, e foi então que Eva deu à luz a mim, Caim, seu primogênito. Gênesis capítulo 4, versículo 1 registra: Eva deu à luz Caim e disse: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. O nome Caim interpretado significa eu o tenho ou aqui está ele. Minha mãe talvez tenha acreditado que eu fosse a promessa de Deus, a semente que traria redenção após a maldição que ele lançou sobre a serpente. Eva pode ter pensado que me segurava em seus braços como o Messias, aquele destinado a salvar toda a humanidade. Mas, infelizmente, o destino tinha outros planos. Gênesis capítulo 4, versículos 2 e 5, continua: Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. No devido tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe das primícias do seu rebanho e das suas gorduras. O Senhor, porém, olhou com agrado para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não olhou com agrado. Diante disso, fiquei extremamente irritado. Minha aparência mudou de forma que transmitia hostilidade. Abel trouxe a Deus uma oferta de sangue, o primogênito de seu rebanho, enquanto eu, Caim, trouxe uma oferta de vegetais, os frutos da terra. Embora as ofertas de vegetais fossem aceitáveis diante de Deus, como visto em Levítico 2, elas não serviam como expiação pelo pecado. Muitas pessoas parecem acreditar que essa foi a principal distinção entre nossos sacrifícios. A Bíblia diz que fiquei muito irritado e meu semblante se abateu. Não há dúvida de que o orgulho foi a fonte de minha raiva. Era demais para mim suportar o fato de Deus ter aceitado meu irmão e não a mim. Se a aceitação do sacrifício por parte de Deus fosse indicada pelo fato de ele ter sido consumido pelo fogo, então é possível que essa informação fosse amplamente conhecida. A epidemia de pecado estava se agravando rapidamente. Eu agora estava cometendo os pecados relativamente sofisticados do orgulho espiritual e da hipocrisia. O nascimento de Abel e as ofertas feitas por mim e Abel estão registrados em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. E o Senhor disse a mim, Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Deus escolheu interagir comigo por meio de um confronto amoroso, em vez de responder com uma afirmação automática. Ele não me deu nenhuma dúvida de que eu seria aceito se tivesse um desempenho admirável. Deus já sabia as respostas para as perguntas que ele fez, mas queria que eu descobrisse por mim mesmo para que pudesse combater meus impulsos internos de violência e raiva. E Deus disse: Se você não fizer o bem, o pecado está à porta.
Recebi um aviso de Deus sobre o potencial destrutivo do pecado. Tinha uma escolha. Poderia me abster do pecado e ser abençoado, ou ceder ao pecado e ser consumido por ele. Para evitar que o pecado tenha domínio sobre nossa vida, devemos primeiro nos submeter à autoridade de Deus. Se Deus não for nosso mestre, então o pecado será nosso mestre, e nós seremos seus escravos, escravos do pecado. Gênesis 4:8. Conversei com Abel, meu irmão, sobre o que Deus havia dito. E quando estávamos sozinhos trabalhando no campo, ataquei Abel, meu irmão, e o matei. Há uma forte impressão de que eu tinha um plano para emboscar Abel e, ao mesmo tempo, distraí-lo com uma conversa agradável. Isso mostra que cometi um assassinato premeditado e, portanto, ignorei claramente a forma de escape de Deus. Lemos que me levantei contra Abel, meu irmão, e o matei. A jovem raça humana caminhava rapidamente na direção do pecado, uma trajetória descendente. Agora, a esperança de Redentor se revelou um assassino, e o segundo filho foi vítima de assassinato. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Então o Senhor disse a mim: Onde está Abel, teu irmão? E menti e disse: Não sei, sou o guardião de meu irmão. Ele sabia a resposta a essa pergunta e perguntou a mim, pois queria permitir que eu confessasse meu pecado e começasse a fazer o certo depois de ter feito o errado. A tentativa de me enganar foi completamente infrutífera. Foi uma loucura absoluta de minha parte acreditar que Deus não sabia do paradeiro de Abel ou que eu poderia esconder meu pecado dele de alguma forma. Eu disse: Porventura sou eu o guardador de meu irmão? Essa resposta tornou-se famosa. O fato é que eu deveria ser o guardião de meu irmão, mas em vez disso, fui o assassino dele, movido pelos motivos mais básicos. Matei meu irmão porque tinha inveja do sucesso dele. Não sofri nenhum dano nas mãos de Abel. Minha fúria assassina foi inspirada puramente pelo ciúme espiritual. Judas capítulo 1, versículo 11. Adverte sobre o caminho que trilhei, que é o da incredulidade, da religião vazia que leva à inveja, à perseguição dos verdadeiramente piedosos e à ira assassina. A maldição de Deus sobre mim está registrada em Gênesis 4, 10, 12. O Senhor disse: O que você fez? A voz do sangue inocente de seu irmão clama a mim desde a terra por justiça. E agora você é amaldiçoado desde a terra que abriu a boca para receber de sua mão o sangue derramado de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não mais produzirá sua força. Ele resistirá a produzir boas colheitas para você. Você será um fugitivo e um vagabundo, vagando sem rumo pela terra em um exílio perpétuo, sem um lar, um pária degradado. Lemos: A voz do sangue de seu irmão clama a mim desde a terra. O conceito de sangue clamando a Deus da terra é mencionado várias vezes em livros posteriores da Bíblia. Números 35, 29 e 34 descreve como o sangue de assassinos impunes contamina a terra. O sangue de Abel falou clamando por justiça. Mas o sangue de Jesus fala de coisas melhores, da graça e do pecado que foi julgado. Hebreus 12, 24 nos diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança, unindo Deus e o homem, e que o sangue aspergido, que fala de misericórdia, é uma mensagem melhor, mais nobre e mais graciosa do que o sangue de Abel, que clamava por vingança. A maneira como as bênçãos e maldições funcionam não é aleatória ou difícil de prever. Pelo contrário, ambas operam de acordo com leis eternas de desencadeamento. É na Bíblia, mais uma vez, que devemos buscar um entendimento correto dessas leis. Em Provérbios 26, 2, Salomão estabelece esse princípio com relação às maldições. Uma maldição sem causa não deve ser lançada. Por trás de toda maldição há uma causa. Lemos: Portanto, agora você está amaldiçoado da terra. A maldição sobre mim foi que a maldição de Adão seria ampliada em relação a mim. Se produzir alimentos da terra era difícil para Adão, seria impossível para mim, um agricultor. Gênesis 3, 17, 18 nos conta: Então disse o Senhor Deus a Adão:
Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste o fruto da árvore da qual te ordenei que não comesses, a terra está agora debaixo de maldição por tua causa. Em sofrimento e fadiga, você comerá o fruto dela todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos crescerão para você, e você comerá as plantas do campo. Se Adão foi expulso do Éden, eu não encontraria lugar de descanso em toda a terra. Fugitivo e vagabundo, estaria na terra. Gênesis 4, 13 e 15. Eu disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje me expulsas da face da terra, e terei que me esconder da tua presença. Serei um fugitivo sem rumo pela terra, e qualquer que me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe respondeu: não será assim. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então, o Senhor pôs em Caim um sinal, para que qualquer que o encontrasse não o matasse. Não me senti mal por meu pecado, mas apenas por minha punição. Apesar da gravidade do veredicto de Deus contra mim, Deus não queria que eu morresse nas mãos de outras pessoas. Como resultado, Deus me marcou com um sinal que o identificaria e serviria como uma salvaguarda. Ninguém sabe qual era essa marca em mim, a marca de Caim, embora várias pessoas tenham especulado sobre ela. A natureza desta marca tem sido objeto de muito debate e especulação. A palavra hebraica traduzida como marca é ot e se refere a uma marca, sinal ou símbolo. Em outras partes das escrituras hebraicas, ot é usado 79 vezes e é mais frequentemente traduzido como sinal. Portanto, a palavra hebraica não identifica a natureza exata da marca de Deus em mim. Fosse como fosse, era um sinal, um indicador de que eu não deveria ser morto. Algumas pessoas acreditam que a marca era uma cicatriz ou algum tipo de tatuagem no corpo do indivíduo. De qualquer forma, a natureza específica da marca não é o foco principal da passagem. O foco é que Deus não permitiria que as pessoas se vingassem. Qualquer que tenha sido a marca, ela serviu a esse propósito. Mas então algo improvável aconteceu. Conheci uma moça e me casei. Assim como diz em Gênesis 4, 16, 17, então Caim se afastou da presença manifesta do Senhor e viveu na terra de Nod, vagando no exílio a leste do Éden. Caim conheceu sua mulher, uma das descendentes de Adão, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E Caim construiu uma cidade e deu-lhe o nome de Enoque, segundo o nome de seu filho. Adão teve outros filhos e filhas, conforme Gênesis 5, 4. É evidente que eu me casei com minha irmã, apesar de ser proibido casar com uma irmã, de acordo com Levítico 18, 9 e Deuteronômio 27, 22. Mas isso foi muito antes de Deus falar essa lei a Moisés e ao mundo em geral, que proíbe até mesmo o casamento de uma meia-irmã. Nesse caso, a necessidade exigia que os filhos de Adão se casassem com suas filhas. Na Bíblia lemos: e ele construiu uma cidade. O início da indústria e da urbanização pode ser visto aqui, centrada nos homens desde o início. A cidade foi batizada com o nome de meu filho e não com o nome de Deus. A queda da raça humana continuou e até aumentou nas gerações a partir da minha. Gênesis 4, 18, 19. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Mehujael, e Mehujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Então Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma delas era Ada, e o nome da segunda era Zilá. O nome Lameque pode significar conquistador. Ele foi o 6º depois de Adão na minha linhagem. A arrogância de Lameque é um contraste com a piedade de Enoque, que foi o 6º depois de Adão na linhagem de Sete. Lameque tomou para si 2 esposas. Lameque é considerado o primeiro bígamo da história da humanidade. Os nomes de suas esposas e filhas mostram a ênfase em seu coração. Adá significa prazer, ornamento ou beleza. Zilá significa sombra, provavelmente referindo-se a uma luxuosa cobertura de cabelo. O nome de sua filha e minha neta era Nama, que significa beleza. A cultura de Lameque estava comprometida com a beleza física e exterior. A arrogância de Lameque. Gênesis 4, 23, 24. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam a minha voz, mulheres de Lameque.
Ouçam o que eu digo, pois matei o homem apenas por me ferir e o menino apenas por me machucar. Se Caim for vingado 7 vezes, como o Senhor disse que seria, então Lameque será vingado 77 vezes. A forma como Lameque se vangloriava de seu assassinato de outra pessoa e a maneira como ele acreditava que poderia prometer uma retribuição mais significativa do que Deus demonstra uma degeneração gradual entre a humanidade. A raça humana experimenta uma rápida deterioração que pode ser descrita como uma devolução. De acordo com a Bíblia, lemos: se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Essa é a representação de uma perspectiva centrada no homem. A cidade era a cidade de Caim. O foco de Lameque eram suas belas esposas e sua força aparente, mas, apesar de toda a ostentação de Lameque, nunca mais se ouviu falar dele, nem de seus descendentes na Bíblia. Ele não deu em nada. Às vezes as maldições podem vir de gerações anteriores. Isso significa que não há esperança? A raça humana continua assim? Não, há esperança. À medida que avançamos, descobrimos que Deus providenciou um remédio. Gênesis 4, 25-26 nos diz: Adão tornou a conhecer Eva como sua esposa, e ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Homem mortal, humanidade. Naquela mesma época, os homens começaram a invocar o nome do Senhor em adoração por meio de oração, louvor e ações de graças. Em contraste com a minha linhagem, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Deus deu a Eva um filho chamado Sete, no lugar de Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração que seu irmão falecido Abel, pois as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em relação a Sete. O meu modo de adoração, que é orgulhoso, aponta para si mesmo. A forma humilde de adoração praticada por Abel e Sete chama por Deus. Judas 11. Ai deles, porque seguiram o caminho definido de Caim, e como profetas, caíram de cabeça no erro de Balaão e pereceram na rebelião do núcleo rebelde. Não é de se surpreender, portanto, que quando Deus precisou de um servo obediente centenas de anos depois, ele escolheu Noé, da linhagem de Sete. Há muitas maldições na Bíblia. Há quase 200 ocorrências da palavra maldição na Bíblia, portanto, precisamos abordar essa questão crítica. A Bíblia começa com Deus Todo-Poderoso proferindo muitas maldições. Não chegamos a 3 capítulos do livro de Gênesis antes de ver Deus Todo-Poderoso amaldiçoar. Ele amaldiçoou Satanás por ter tentado Adão e Eva a pecar. Ao lermos a Bíblia, descobrimos rapidamente que Deus concedeu bênçãos àqueles que o obedeceram e amaldiçoou aqueles que o desobedeceram. Amaldiçoar é desejar que coisas ruins aconteçam a alguém ou a alguma coisa. As maldições eram dadas por Deus, apenas como punição por desobedecê-lo. Por outro lado, abençoar alguém ou alguma coisa significa desejar coisas boas para essa pessoa ou coisa. Deus disse que as pessoas que fizessem cuidadosamente o que ele disse seriam abençoadas. Deuteronômio 27:30 é um ótimo exemplo do Deus que tanto abençoa quanto amaldiçoa. De acordo com Deuteronômio 28, Deus prometeu a Israel grandes bênçãos se eles obedecessem às suas ordens. As bênçãos que receberiam incluíam segurança nas viagens, filhos saudáveis, aumento do rebanho, alimento abundante, sucesso em todos os seus empreendimentos e primazia sobre todas as outras nações. Isso é tão bom quanto possível. As maldições não são pronunciadas apenas por Deus na Bíblia. Quase todas as maldições da Bíblia são o resultado de alguém que amaldiçoa outra pessoa. Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cam, quando Cam o encarou, enquanto ele estava bêbado e sem roupa. As forças que determinam a história se enquadram em 2 categorias, visíveis e invisíveis, e a história é moldada pela forma como esses 2 domínios interagem. Se prestarmos atenção apenas às coisas que podemos ver e tocar, nos depararemos com eventos e situações
que só podemos explicar ou controlar parcialmente. No reino visível, todos os objetos e eventos normais do universo material podem ser encontrados. Mesmo que os acontecimentos muitas vezes não sigam o curso que gostaríamos, nos sentimos confortáveis nesse reino. A consciência de muitas pessoas não se estende além de seu ambiente imediato. Mas a Bíblia abre a porta para outro reino invisível, que não é material, mas espiritual. As forças que atuam nesse reino exercem uma influência contínua e decisiva sobre os eventos no domínio visível. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele descreve esses dois reinos da seguinte forma: Não atentamos, pois, para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas visíveis são temporais, breves e passageiras, mas as invisíveis são eternas e imperecíveis. No que diz respeito ao reino visível, todas as coisas que fazem parte dele são transitórias e impermanentes. Somente no domínio invisível podemos encontrar a realidade verdadeira e permanente. Nesse domínio, também encontramos as forças que acabarão por moldar nosso destino, mesmo no reino visível. Paulo deixa claro que o sucesso na vida depende da capacidade de apreendê-la e de se relacionar com o que é invisível e espiritual. Tanto as bênçãos quanto as maldições pertencem ao reino invisível. Elas são portadoras de poder espiritual sobrenatural. As bênçãos produzem resultados excelentes e benéficos. As maldições têm efeitos loucos e prejudiciais. Ambos são temas centrais das Escrituras. As palavras bênçãos e maldições são citadas na Palavra de Deus mais de 640 vezes. Duas características essenciais são comuns a ambos. Primeiro, seu efeito raramente se limita ao indivíduo e pode se estender a famílias, tribos, sociedades ou nações inteiras. Vemos algo semelhante na minha história. Em segundo lugar, uma vez que são promulgadas, elas continuam de uma geração para outra, até que algo aconteça para cancelar seus efeitos. Muitas bênçãos e maldições mencionadas na Bíblia em relação aos patriarcas continuaram a funcionar por quase 4.000 anos e continuam funcionando até hoje. Essa segunda característica das bênçãos e maldições tem implicações práticas significativas. A geração amaldiçoada pode ser confrontada com situações recorrentes ou padrões de comportamento que não podem ser explicados apenas em termos do que aconteceu em suas vidas ou experiências pessoais. A causa raiz pode remontar a muito tempo, até mesmo a milhares de anos. As palavras são o principal veículo para bênçãos e maldições. As palavras podem ser faladas, escritas ou simplesmente pronunciadas internamente. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre o poder das palavras. A palavra de Deus contém muitas advertências sobre como as palavras podem ser usadas para o bem ou para o mal. Por exemplo, Provérbios 11, 9. Com a sua boca, o ímpio destrói o seu próximo, mas pelo conhecimento e discernimento, o justo será salvo. Nós também pecamos. O pecado bateu à nossa porta, e todos nós cometemos o erro de deixá-lo entrar. Devemos ser honestos o suficiente para dizer onde está nossa marca, nossa maldição, nossa linha de degeneração? O que nos torna livres de uma maldição? A troca divina. Toda a mensagem do Evangelho gira em torno de uma única ocorrência registrada, a morte sacrificial de Jesus na cruz. A narrativa completa do que foi realizado na cruz foi dada pelo profeta chamado Isaías, centenas de anos antes de acontecer. Em Isaías 53:10, o profeta descreve um servo do Senhor cuja alma deveria ser entregue a Deus como oferta pelo pecado. Mas o Senhor estava disposto a esmagá-lo, fazendo-o sofrer, se ele se entregasse como oferta pela culpa, uma expiação pelo pecado. Ele verá sua descendência espiritual, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor será bem-sucedida e prosperará em suas mãos. Os escritores do Novo Testamento são unânimes em identificar esse servo sem nome como Jesus. O propósito divino de um sacrifício está resumido em Isaías 53:6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se voltou para o seu próprio caminho.
O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está o problema básico do meu pecado. Eu mudei meu caminho. Há vários pecados específicos que muitos de vocês nunca cometeram, mas há uma coisa que todos temos em comum. Nós nos voltamos para os nossos caminhos pecaminosos. Ao fazer isso, demos as costas a Deus. A palavra hebraica que resume isso é avon, aqui traduzida como desigualdade. Talvez a correspondência mais próxima em português seja rebelião, não contra o homem, mas contra Deus. Ela também é a principal causa das maldições listadas em Deuteronômio 28. No entanto, nenhuma palavra em português, seja ela iniquidade ou rebelião, transmite o significado completo de avon. No uso bíblico, avon descreve não apenas a iniquidade, mas também a punição ou as consequências maléficas que ela traz. Em Gênesis 4:13, por exemplo, depois que Deus pronunciou o julgamento sobre mim, Caim, pelo assassinato de meu irmão, eu disse: meu castigo é maior do que posso suportar. O termo aqui traduzido como castigo é avon. Essa palavra abrangeu não apenas a minha iniquidade, mas também a punição que ela me trouxe. De acordo com Levítico 16:22, quando se trata do bode expiatório liberado no dia da expiação, o Senhor disse: o bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra desabitada. Nesse simbolismo, o bode carregou não apenas as iniquidades dos israelitas, mas também todas as consequências de suas iniquidades. Portanto, podemos dizer que, em seu sentido mais completo, avon significa não apenas iniquidade, mas também contém todas as consequências malignas que o julgamento de Deus traz sobre a iniquidade. Isso se aplica ao sacrifício de Jesus na cruz. O próprio Jesus não era culpado de nenhum pecado. Em Isaías 53:9, o profeta diz: ele não cometeu violência, nem havia engano em sua boca. Mas no versículo 6, ele diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus não apenas foi identificado com nossa iniquidade, mas também suportou todas as consequências malignas dessa iniquidade. Como o bode expiatório que o havia prefigurado, ele podia levá-las para longe de nós, para que nunca mais voltassem. Dessa forma, a cruz cumpre seu verdadeiro propósito e significado. Nela, ocorreu a troca divinamente ordenada. Em primeiro lugar, Jesus suportou em nosso lugar todas as consequências malignas que a justiça divina impunha à nossa iniquidade. Agora, em troca, Deus nos oferece todo o bem que era devido à obediência sem pecado de Jesus. De forma mais concisa, o mal que nos era devido veio sobre Jesus, para que, em troca, o bem devido a Jesus pudesse ser oferecido a nós. Deus pode nos oferecer isso sem comprometer sua justiça eterna, porque Jesus já suportou todo o castigo justo devido às nossas iniquidades em nosso favor. A incrível graça de Deus é a fonte de tudo isso, e somente a fé é o meio de recebê-la. No que diz respeito à causa e ao efeito, não há explicação lógica. Nenhum de nós fez nada para merecer tal oferta, e nenhum de nós jamais poderia fazer algo para merecê-la. As Escrituras revelam muitos aspectos diferentes da troca e as áreas em que ela se aplica. Para que pudéssemos ser perdoados, Jesus foi punido e foi ferido para que pudéssemos ser curados. 8 aspectos principais podem ser extraídos desse fato. Jesus foi punido para que pudéssemos ser perdoados. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa pecaminosidade para que pudéssemos nos tornar justos com a sua justiça. Jesus morreu nossa morte para que pudéssemos compartilhar sua vida. Jesus se tornou pobre com a nossa pobreza para que pudéssemos nos tornar ricos com suas riquezas. Jesus suportou nossa vergonha para que pudéssemos compartilhar sua glória. Jesus suportou nossa rejeição para que pudéssemos ter sua aceitação como filhos de Deus. Jesus se tornou uma maldição para que pudéssemos receber uma bênção. Se você chegou até aqui, espero que Deus tenha algo especial para você. Que Ele te livre das maldições, que Ele traga bênçãos para a sua vida e para os próximos a ti. Afinal de tantas coisas que você poderia estar fazendo,
Aqui está você, ouvindo mais sobre o Senhor. Eu sou Caim e essa foi minha história.